terceiro vídeo da série de epilepsias raras. E hoje eu vou falar sobre um tema bastante importante que é sobre o SCN8A, as epilepsias relacionadas a esse gene e também as desordens relacionadas ao SCN8A. A gente, apesar de estar falando sobre o 8A, nós vamos falar sobre o canal voltagem dependente do 6, no canal 6-alfa, o alfa 6. Sempre que estivermos falando sobre o SCN, nós estamos falando do canal de sódio voltagem dependente. E hoje é o canal voltagem dependente tipo 6. Se você quiser saber sobre o 2A, nós temos outros vídeos anteriores que vão falar sobre isso. Nós temos 7 fenótipos relacionados a este gene. Eu vou precisar da minha colinha aqui, porque são fenótipos, quando eu falo fenótipos, são quadros clínicos. Então, a gente tem o fenótipo mais frequente, que é a encefalopatia epilética do desenvolvimento, que eu vou falar um pouquinho mais logo a seguir. O outro fenótipo é aquela epilepsia autolimitada do lactente ou familiar, que acontece bem precocemente, né, nos primeiros dias ou até a fase do lactente. Tem um outro fenótipo que é um pouco mais recente, que é o fenótipo de distúrbios de movimento. Temos um fenótipo também do transtorno do espectro do autismo e epilepsia. Também temos uma epilepsia geral com ou sem encefalopatia, uma epilepsia que tem o SCN8A. E também tem encefalopatias também sem epilepsia, com alterações do desenvolvimento e a parte do distúrbio de movimento. Também temos um outro fenótipo que seria a alteração episódica. Então, nós temos a ataxia episódica, são distúrbios de movimento, distúrbios da parte de equilíbrio, também relacionadas ao SCN8A. Então, tem crianças também, né, como eu comentei, que tem a epilepsia sem o atraso do desenvolvimento, que tem uma epilepsia com um desenvolvimento normal, né, típico ou próximo da normalidade. Assim como, né, no SCN2A, nós temos o que a gente chama de ganho de função ou perda de função do canal, do canal de sódio tipo 6 no alfa, né? Tipo subunidade alfa. Só para vocês entenderem, nós temos vários tipos de canais que são canais iônicos. Então, nós temos o sódio, potássio, cloreto, cálcio, que levam à passagem de íons. A gente chama canal porque justamente é uma portinha, né, dentro da membrana que leva do meio externo para o meio interno do neurônio para fazer esse equilíbrio. Quando a gente tem a passagem desses íons, por exemplo, o sódio, nesse sódio tipo alfa 6, ele leva ao que a gente chama de uma hiperexcitabilidade neuronal. Então, tem muitos íons sódio e leva uma diferença de potencial, um aumento de cargas positivas dentro do neurônio, e o neurônio entende que tem que passar aquela corrente iônica, aquela corrente para levar o que a gente chama de potencial de ação. Então, os pesquisadores, né, quando eles fazem os testes moleculares, então eles fazem uma mutação em alguma célula e ele faz testes para ver como que está aquela corrente do sódio e vê que tem naquela variante uma passagem mais exagerada. Outros têm uma passagem de sódio que é como qualquer o que a gente chama de
do selvagem, que é aquele que está sem a mutação. E outros que diminuem a passagem do íon sódio. E aí que a gente chama de perda de função. Cada tipo de alteração pode levar a um fenótipo. Isso ainda está muito sendo estudado. Então, normalmente, os canais que têm as mutações que levam a um ganho de função levam a quadros de epilepsia. E outros que levam à perda de função podem levar a outros quadros, como, por exemplo, a um quadro de autismo. E tem alguns outros que a gente não entende muito bem, mas que estão ali sendo bastante estudados. Eu vou falar mais sobre aqueles quadros do SN8A relacionados à epilepsia, particularmente à encefalopatia epilética do desenvolvimento. Qual o quadro típico dessas crianças? Então, são crianças que nasceram bem, que não tiveram nenhum problema na questão do parto, são pais que não são consanguíneos, não têm um parentesco, e que nos primeiros dias ou primeiros meses de vida começaram a ter crises epiléticas. E elas podem ser de vários tipos: crises focais tônicas, tônico-clônicas, podem ter crises que a gente chama autonômicas, né, com uma taquicardia, uma cianose, e também com a criança vai crescendo, que a gente chama crises generalizadas. Geralmente são crises de difícil controle. Então, são aquelas que, né, no berçário ou no início da vida, fizeram medicações como fenobarbital, né, medicações que a gente faz no período neonatal, lactente, que não funcionaram. E que a carbamazepina, a fenitoína, a lacosamida, são, que a gente chama de bloqueadores de canal, eles são mais eficazes. Então, acontece que, por exemplo, em alguns casos, que de tanto usar vários medicamentos, você começou com um medicamento que é carbamazepina ou fenitoína em altas doses, ele teve um melhor controle das crises. E isso acontece, como que foi acontecendo? Eu acompanhei algumas crianças com essa variante do SN8A e eu tive a felicidade de participar de alguns eventos fora, nos congressos de epilepsia americana, e que as famílias relatavam que depois que começaram a carbamazepina ou oxcarbazepina, tiveram um controle melhor das crises. E através disso, através desses relatos dessas famílias, os pesquisadores foram ver que realmente, né, tem um ganho de função desse canal, né, um ganho de função no canal sódio, e que você bloqueando aquele canal há um melhor controle de crise. E através disso, né, então hoje nós temos diretrizes, né, que nós sabemos que, por exemplo, o levetiracetam pode piorar as crises e a carbamazepina, a oxcarbazepina melhorarem as crises epiléticas. Então, se você estiver diante de um quadro parecido com esse, ter também quadros de distúrbio de movimento, né, que são aqueles movimentos que não parecem crises, mas que são próprios desse tipo de encefalopatia, lembrar do SN2A, que a gente falou anteriormente, e do 8A. E ambas têm um mecanismo que tem uma ganho de função da proteína do canal de sódio. Como que as crianças evoluem? Né? Geralmente com bastante atraso, né? No caso desse fenótipo de encefalopatia. Então, dificuldade, às vezes, de deglutição, dificuldade na questão da fala, da questão da questão motora também. Há um espectro, né, grande de casos, então nem sempre isso tudo vai acontecer.
mas a epilepsia geralmente ela é de difícil controle. O tratamento, além desses bloqueadores, a gente pode utilizar a dieta cetogênica e o estimulador do nervo vago. Eu vou fazer um parêntese aqui daquelas epilepsias que não têm a encefalopatia. Eu atendo 2 crianças que foi uma surpresa para mim ter esse diagnóstico, né, do SN8A, porque eu conhecia já casos de encefalopatia epilética e não aqueles casos que o desenvolvimento está dentro do esperado, um desenvolvimento típico. E quando tinham quadros febris, quadros de uma infecção, levavam a crises epiléticas, geralmente focais, ou focais que evoluem para generalizadas, que são bem prolongadas e que fizeram o teste genético, né, o exoma, o painel, e que viram uma variação no gene SN8A e que eu não esperava. Geralmente eu esperaria o PCDH19 ou o SN1A, mas que depois a gente foi vendo que também podem ter este fenótipo e que controlam bem com a carbamazepina, geralmente em altas doses, né? Então sempre a gente tem que ajustar e que nesses episódios de febre nós podemos também levantar o clobazam, associar que normalmente as crises estão mais controladas. Os outros fenótipos eu não vou falar aqui neste momento, pode ser que em outro momento a gente comente, porque estão sendo cada vez mais sendo diagnosticados relacionados ao gene SN8A. Se você tiver alguma dúvida, coloque aqui, né, para que eu tente esclarecer. É muito importante também vocês se associarem nas associações, tanto do Brasil quanto fora, porque lá vão ter tanto artigos, quanto os pesquisadores, quanto os tratamentos mais recomendados para aquele tipo de variação genética.